Até então, nós estudamos 6 ferramentas básicas da qualidade. Então, só para contextualizar, né, nós começamos lá atrás, no começo do semestre, falando a respeito, né, dos tipos de ferramentas que nós temos. Né? Aí falamos das ferramentas de planejamento, né? Aí citamos, né, brainstorming, 5W2Hs, benchmark, círculos de qualidade, círculo de controle de qualidade, né, Pokayoke. Só que nós nos detemos apenas a 2 dessas ferramentas. Então nós estudamos o 5W2Hs e o brainstorming, ok? Então foram essas 2 ferramentas de planejamento que nós estudamos. Uma outra classificação para as ferramentas são as ferramentas de controle, ok? 7 delas. E a outra classificação para as ferramentas da qualidade são ferramentas avançadas. ServiQual, FEMEA, QFD, dentre outras, tá? E nós não estudaremos essas ferramentas nesse nosso curso porque foge da proposta. O que nós estamos estudando são essas 7 ferramentas. Então nós passamos já, né? Passamos já por folha de verificação, por histograma, por gráfico de Pareto, por diagrama de dispersão, por diagrama de causa e efeito, por fluxograma, e hoje nós vamos iniciar a última dessas ferramentas, que é gráfico de controle. Como eu disse para vocês, é a mais complexa dessas ferramentas, mas também é a ferramenta que melhor nos permite olhar para o nosso processo e controlá-lo, né? Olhar para o nosso processo com viés de controle, com viés de gestão do processo efetivamente. Tá bom? Bom, então vamos lá. O que vem a ser essa ferramenta da qualidade chamada gráfico de controle? Quais são as vantagens? O que essa ferramenta captura? Quais são as informações que essa ferramenta gera para o decisor, né? Ou seja, para quem está fazendo a gestão do processo. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho dessa importante ferramenta da qualidade. Bom, então os gráficos de controle, eles foram desenvolvidos pelo engenheiro Schirtz, né? Esse cara foi um daqueles gurus da qualidade, né? Walter Andrew Schwartz, né? Ele nasceu em 1881 até 1967, então viveu aí em torno de 26, em torno de 70 e 80, né? 86 anos, ok? Então esse engenheiro viveu, né? E ele criou essa ferramenta de controle. Tanto é, né, gente, que esse conceito de ferramenta de controle ou de gráfico de controle no Brasil surgiu mais na década de 70, né? Então nos Estados Unidos já aplicava esse gráfico, né, na década de 50, 60, né? Mas no Brasil, efetivamente, no finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80, começou-se a aplicar essa técnica de controle. Bom, essa ferramenta, gente, mais do que qualquer uma que nós estudamos até agora, essa ferramenta ela vai introduzir bases quantitativas, ou seja, nós vamos trabalhar com números, vamos trabalhar com cálculos na avaliação da qualidade. Tá? Até então, a gente tem trabalhado com variáveis qualitativas. Né? Por exemplo, no Ishikawa, a gente trabalhava lá identificando as possíveis causas nas variáveis matéria-prima, método, medição, mão de obra. Né? Lá na ferramenta histograma, embora a gente usasse o número de observações para classificar, mas era uma classificação empírica, né? Então, na verdade, essa das 7 ferramentas básicas, essa é a ferramenta que efetivamente trabalha com bases
quantitativas, tá? E a partir da avaliação desses dados, né, nós vamos avaliar a qualidade. E aí tem um detalhe, né? Essa ferramenta ela tem uma interface muito grande com conceitos estatísticos, né? Então, é a ferramenta mais estatística das 7 ferramentas da qualidade, das 7 ferramentas básicas. Por isso que alguns, ao invés de chamar essa ferramenta de gráfico de controle, chama de controle estatístico do processo, ok? Tá valendo. Tá valendo porque efetivamente nós vamos trabalhar mesmo com estatística. Então é uma ferramenta muito importante, muito importante, muito importante porque nós vamos olhar para o processo de forma quantitativa. Então a ferramenta básica desse desenvolvimento foi o conjunto de gráficos de controle. Daqui a pouco vocês vão entender por que gráfico de controle. A área introduzida por esta aplicação foi o controle estatístico do processo. Okay? Muitos até chamam essa ferramenta, ao invés de chamar de gráfico de controle, chamam de controle estatístico do processo. Eu também, de vez em quando, ao invés de falar gráfico de controle, eu falo controle estatístico do processo. Está dando a mesma porque as técnicas são técnicas de controle estatístico mesmo. Tá bom? Bom, qual que é o conceito, gente? O conceito é que qualquer processo apresenta um tipo de variação. Gente, qualquer processo, né? Desde o mais simples processo do cotidiano, do nosso dia a dia, até um processo lá na fábrica, até um processo de fabricação lá na fábrica. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês três, pode escrever no chat. Quanto tempo que vocês levam de casa até o trabalho de vocês? Melhor. Se de repente tem alguém que não esteja trabalhando aqui, quanto tempo vocês levam de casa até o campus, até o Instituto Federal? Vocês já fizeram isso, né? Embora o curso de vocês tenha sido praticamente remoto, mas no primeiro mês vocês foram até o Instituto Federal, né? Ter aula presencial. Então quanto tempo? Ó, o Maurício, 30 minutos. Você vai como, Maurício? Você vai de carro, a pé, de ônibus? Como é que você vai? A pé, beleza. Everton. O Everton dá uns 40 minutos de ônibus, Everton. Poxa, bastante tempo, hein? E você, Dalílio, consegue escrever aí? Dá quanto tempo da sua residência até o campus? Né? Bom, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, gente. Imagine, vou pegar aqui o caso do Maurício. Imagine que durante um mês, Maurício, durante 4 semanas, a gente cronometre o tempo que você leva de casa até o Instituto Federal. Você vai a pé, a gente cronometra durante 4 semanas, 20 dias, né? 20 dias úteis, a gente toma essa medida, a gente mede esse tempo, esse seu tempo de deslocamento. Ok? Aqui a gente faz o mesmo com o Everton. Meça durante um mês o deslocamento do Everton de ônibus até o campus. É muito provável que tanto no caso do Maurício quanto no caso do Everton, vai haver alguma variação desse tempo. Ou seja, pode ser que num determinado dia, o Maurício que vai a pé, né, ele tenha que passar em outro lugar antes e faça um pequeno desvio, mude a rota, ok? Pode ser que o Everton, que vai de ônibus, pode ser que o Everton, em algum desses dias, tenha um trânsito, tenha um acidente na via e o ônibus fique parado, sei lá, 5 minutos, vai alterar esse tempo de deslocamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente isso que essa tela aqui se refere. Ele fala o seguinte, que qualquer processo, por mais complexo que seja, desde o mais simples até o mais complexo, desde os mais simples, como por exemplo, Maurício ir a pé de casa para o campus, até o mais complexo, um processo industrial lá da fábrica. Então esses processos, eles apresentam variação, né? E essas variações, elas podem ocorrer por várias razões.
No caso do Maurício, ele fez um caminho diferente, porque ele tinha que passar num comércio para poder, sei lá, comprar alguma coisa, ele mudou a rota, né? Ou ele estava muito cansado na sexta-feira, então estava andando mais devagar, né? Ou ele foi mais rápido porque estava atrasado e aí chegou mais. Aí fez o percurso em menos de 30 minutos, né? No caso do Everton, de repente um determinado dia o ônibus atrasou mais porque tinha um trânsito ou porque eu pegou um motorista mais lento, sei lá. Então vai ter variações. Todos os processos terão variações. Só que essas variações elas podem ocorrer de duas formas, ou elas podem ser classificadas de duas formas. A gente pode ter variações que a gente chama de variações especiais do processo, ou variações comuns do processo. Então vamos lá. O que são variações especiais do processo? São variações que caracterizam um processo instável ou fora de controle. São provocados por acontecimentos específicos e claramente identificável e que pode ser eliminado. Gente, causas especiais no processo. Elas deixam o processo totalmente descontrolado. A gente usa o termo fora de controle, né? E são provocados por acontecimentos específicos e claramente identificados e podem ser eliminados. Deixa eu dar um exemplo. No caso aí do Maurício, ele vai para o campus todo dia a pé. Demora 30 minutos. Só que teve um determinado dia que ele estava indo, nesse um mês, né, nessas 20 tomadas de medida de tempo que a gente fez no deslocamento do Maurício, teve um dos dias que o Maurício estava indo a pé para o campus e encontrou um colega de infância que não via há muitos anos. Aí ele ficou conversando uns 15 minutos com esse colega. É claro que o tempo de deslocamento do Maurício não vai ser mais em torno de 30 minutos, vai ser em torno de 45. E aí, quando a gente for analisar esse tempo, o Maurício vai lembrar, pô, mas foi aquele dia que eu encontrei o colega tal, tal, né? Aí o que a gente faz? A gente elimina esse tempo. A gente elimina esse tempo. Por quê? Porque aconteceu algo muito específico. É o caso também do Everton, né, que está indo para a escola e tem um baita congestionamento no caminho e ele, ao invés de chegar em 40 minutos, chega em 1 hora e meia. Então, quando for tabular esses dados, quando for analisar esses dados, é claro que o Everton vai mandar embora esse dia, esse dado, esse apontamento. Por quê? Porque gerou uma variação muito grande, né? Uma causa especial. Então pode eliminar, a gente elimina essa causa, a gente elimina esse dado e trabalha com outro, ok? Bom, eu citei aí dois conceitos, né? Eu falei de processo fora de controle e processo controlado, né? Agora a gente traz dois outros conceitos, que é o conceito de processo estável e processo instável. Na verdade são sinônimos. Processo sob controle é o processo estável. Processo fora de controle é o processo instável. O que é um processo instável? É todo aquele processo que não se tem controle devido à utilização correta de equipamentos, erros dos operadores, erro das matérias-primas não adequadas. Então, quer dizer, um processo instável, né, gente? Processo estável é aquele processo que não está sob controle, ou seja, algo está acontecendo de errado, pode ser a utilização incorreta de um instrumento de medição, por onde a gente está tomando as medidas, pode ser o operador que não está sabendo fazer a leitura correta do instrumento, pode ser matéria-prima ruim que a gente está utilizando no processo, tudo bem? Esse é um processo estável, tá bom? Já as causas comuns são as causas que caracterizam um processo estável ou sob controle. Então olha só, as causas especiais,
como por exemplo, eu citei lá do Maurício encontrar um colega de infância no percurso, gera um processo instável, ok? Causas pontuais que você pode identificar e tratar, né? Pode ser um equipamento, a utilização incorreta do equipamento, pode ser erro dos próprios operadores, pode ser uso de matéria-prima não adequada, ok? Então a causa especial ela é identificável facilmente e ela gera um processo instável, né? Mas e as causas? E as causas comuns? E as causas comuns? As causas comuns são aquelas causas que são intrínsecas ao processo, ok? Então olha só o que ele diz aqui, ó. As causas comuns caracterizam um processo estável. Então causa comum está relacionada a processo estável ou processo sob controle. E são falhas ou são causas, né? Ou são problemas, desvios, erros, vícios, né? Intrínsecos ao próprio processo. Estarão sempre presentes. Decorre de situações aleatórias, em que a variável segue uma distribuição normal. Então, por exemplo, o Maurício está indo para o campus, né? E tem dia que ele vai estar andando mais rápido, tem dia que ele vai estar mais devagar, tem dia que ele está com tênis mais confortável, então dá umas passadas um pouco maiores, tem dias que ele está de sapato, de bota de segurança, sei lá, e está desconfortável para andar, né? Mas isso é totalmente caracterizado como causa comum, né? E inclusive elas são aleatórias, mas isso não compromete o processo. Porque sempre no processo nós vamos ter desvios, erros pequenos que fazem parte. Né? O que a gente não pode ter no processo são erros muito grandes provocados por causas especiais, porque o processo fica instável. Mas causas comuns, né, que não provocam a instabilidade no processo, ou seja, o processo continua estável, continua sob controle, nós sempre vamos ter que lidar com essas causas, tá bom? Olha só aqui um gráfico importante, né? O que vocês acham aí dessas duas figuras? A gente tem aí duas figuras, uma de superior e outra inferior. Qual que vocês acham que é causa comum e causa especial? A causa especial, ela é a figura de cima ou de baixo? Anota aí no chat para mim. A causa especial é a figura de cima ou a figura de baixo? O Everton acha que é de baixo. Vou projetar de novo. Ó. Causa especial, o Everton acha que é a de baixo. Todos acham isso? Vocês quatro que estão na sala aqui? Maurício acha que é de cima. Quem mais? Newton consegue escrever aí? Dalílio consegue? Bom, isso. O Newton disse que é de baixo também. Ô, gente, é de baixo, né? A causa especial a gente identifica facilmente. Ó, nesse processo aqui, ó, eu estou vendo que tem aqui um ponto do processo que está mais alto, está destoando do padrão do processo. Então é claro que isso aqui, olha, é uma causa especial, algo muito específico está causando isso, está afetando o processo, tá? Isso torna o processo instável, ok? Já a figura de cima, o processo está estável, ok? A gente tem aqui, né, a mesma variação ao longo do tempo. Então, processo estável, presença somente de causas comuns, tá? Bem previsível esse processo. Já o processo que está representado embaixo, o processo é muito estável e com baixa previsibilidade, tá bom? Bom, então é isso, né? Então é isso. A presença de uma causa especial no processo, como a figura aqui de baixo, torna o processo instável, né? Torna o processo instável. A gente não consegue prever o que pode acontecer com o processo, tá bom? Então isso é
bastante importante a gente ter em mente. Então, o que a gente tem como objetivo com essa ferramenta gráfico de controle ao controlar um processo? Nosso objetivo é de manter o controle de um processo através do acompanhamento do comportamento de uma ou várias medidas importantes. Então vejam como eu disse para vocês que é uma ferramenta de ordem quantitativa. Então nós vamos avaliar o valor da medição, nós vamos avaliar a variável considerada, né? Então por isso que é um processo quantitativo, né? Então nós podemos controlar um diâmetro torneado, nós podemos controlar o tempo de atendimento numa fila, por exemplo. Nós podemos adotar, por exemplo, controlar vendas diárias de uma determinada empresa, numa determinada região. Ok? Então, a gente não pode aplicar gráfico de controle para outras áreas também que não só a indústria, ok? Nós aqui vamos fazer um recorte para a indústria porque o nosso objetivo é o nosso foco, tá bom? Então, olhando para a indústria, a gente pode controlar uma peça, um processo que está sendo executado, e esse processo tem uma medida lá do diâmetro torneado que nos interessa controlar. Então é isso que nós vamos controlar. Então é isso nesse processo que nós vamos controlar. Nós vamos controlar a medida desse diâmetro. Vamos avaliar como esse diâmetro está variando ao longo do tempo. Bom, sendo assim, gente, nós vamos ter a figura do que nós chamamos de cartas de controle. Então, no gráfico de controle ou no controle estatístico do processo, lembra que eu disse para vocês que é a mesma coisa? Então, no gráfico de controle ou no controle estatístico do processo, nós vamos ter a figura das cartas de controle. O que são as cartas de controle? As cartas de controle são os gráficos de controle. Ou seja, dentro das cartas de controle estão contidos os gráficos. Eu digo os porque no nosso nível aqui que nós vamos trabalhar com dois gráficos. Nós vamos trabalhar com o gráfico das médias, ok? E vamos trabalhar com o gráfico das dispersões. Perfeito? Então vamos trabalhar com o gráfico das médias e vamos trabalhar com o gráfico das dispersões. Bom, em ambas ilustrações aqui, ou em ambos os gráficos, ou em ambas as cartas, o que nós temos aqui? Nós temos um valor médio, um valor central, nós temos um limite superior de controle, um limite inferior de controle, e nós temos as tomadas de medida aqui, as tomadas de posição. Então, olha o exemplo dado lá do Maurício caminhando da residência dele até o campus. Então, o valor médio que o Maurício nos disse é 30 minutos. Então, no primeiro dia, deixa eu pegar aqui o laser para apontar aqui. Então, olha só. A média aqui é 30 minutos. O primeiro dia, o Maurício levou 31 minutos. O segundo levou 28. O terceiro, 32. O quarto, 31. O quinto, 28. Estou chutando aqui, tá, gente? O sexto, 32. O sétimo dia, 27. O oitavo dia, 31. E o nono dia, 29. Então vocês estão vendo? Na verdade, 30 minutos é a média, mas há uma variação entre um dado e outro. Ok? Então é disso que nós vamos conversar um pouquinho. Nós vamos representar esse valor médio do processo. A gente vai representar qual é esse limite superior que nós temos, qual é esse limite inferior. E percebe o seguinte, que se as medidas, no caso aqui, o tempo de deslocamento da casa do Maurício até o campus, ficar nesse intervalo aqui entre o limite superior e o limite inferior, a gente fala que o processo está sob controle. Tanto pelo gráfico de cima aqui, que é o gráfico das médias,
que a gente vai explicar isso depois, quanto no gráfico de baixo aqui, que é o gráfico das dispersões. Percebam aqui os dados aqui estão dentro do limite superior de controle e limite inferior de controle. Então, se a gente fosse olhar para essas duas cartas de controle, pela carta das médias, que a gente vai detalhar já, e pela carta das dispersões, esse processo está sob controle. Ou seja, está dentro do intervalo mínimo e máximo, dentro do intervalo de variação superior e variação inferior. Ok? Olha o caso aqui, gente. Olha um exemplo aqui, né? Olha um exemplo claro aqui. Aqui pode ser, por exemplo, o diâmetro de uma peça, né? Esse diâmetro pode estar entre 12 milímetros e 5 centésimo de milímetro e 12 milímetros e 47 centésimo de milímetro. Então, limite inferior de controle 12,05, limite superior 12,47. Então, perceba, olha, que cada peça que nós usinamos, nós medimos. E cada ponto desse aqui representa uma dessas medidas. Então perceba que esse processo está efetivamente sob controle. Por quê? Ele está dentro dessa variação. Beleza? Ok? Bom, ótimo. Ótimo. Essa tela, eu vou pular essa tela, porque essa tela a gente vai é uma tabela que a gente vai utilizar depois. Gente, até agora, até então, tudo que nós falamos aí a respeito de gráfico de controle, já tem uns 20 minutos que eu estou falando desse assunto. Está claro até então o que é um gráfico de controle, para que serve? Tem alguma dúvida até agora sobre o que nós falamos? Porque eu vou começar a aplicar, vou começar a fazer uma aplicação, um exemplo prático. Aí eu preciso garantir que vocês estejam na mesma página que eu, estejam entendendo aí. Tudo bem? Posso prosseguir? Posso prosseguir? Beleza. Bom, então olha só, nós vamos trabalhar com um exemplo. Nós não vamos terminar esse assunto hoje, tá, gente? Esse assunto ele é longo, nós vamos, eu vou usar aí vou usar umas 3 aulas para tratar desse assunto, tá? Então olha só, qual o exemplo que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com esse exemplo aqui, ó. Como exemplo bastante simples de aplicação da carta de controle, considere a tabela a seguir que mede o deslocamento de uma pessoa para o trabalho durante 10 semanas. Tá? Então, ao invés do exemplo do Maurício, né, da residência dele até o campus, é de uma pessoa que sai da sua casa e vai para o trabalho. Gente, o processo pouco importa. Poderia ser a dimensão de uma peça, poderia ser o tempo de usinagem, poderia ser a qualidade do produto fabricado, poderia ser o índice de reclamação do cliente por semana, por mês. A variável pouco importa, tá bom? O que nós temos que entender é o mecanismo, é como funciona a técnica, tá legal? Bom, então olha só, então como exemplo bastante simples de aplicação de carta de controle, nós vamos considerar a tabela a seguir, e essa tabela mede o deslocamento de uma pessoa para o trabalho durante 10 semanas. Gente, é isso aqui que eu estou fazendo aqui, ó, tá vendo? Ó? São 10 semanas, tá? Então ele fala o seguinte, é esperado que o deslocamento seja realizado em no máximo 130 minutos. Uau, é tempo pra caramba, né? 2 horas e 10. E no mínimo em 35 minutos, ok? E na média 74,6 minutos, né? Bem quebradinho, né? Então olha que interessante. Nós temos aqui um processo que é o deslocamento de uma pessoa da sua residência até o trabalho, tá? E ele dá pra gente aqui ó, o tempo máximo de deslocamento, o tempo mínimo de deslocamento, a média, né, desse deslocamento e o desvio padrão. Eu vou explicar depois o que é desvio padrão. Gente, tá certinho, é exatamente isso. Vamos pensar lá no diâmetro de uma peça. No diâmetro de uma peça, a gente tem lá o diâmetro da peça. 20 milímetros mais ou menos 5 centésimos de milímetro. Poxa, tá claro, né?
tá claro. A dimensão máxima é 20,05. A dimensão mínima é 19,95. A média, 20. E o desvio padrão, né, vai ser dado também. Ok? Então, tá perfeito. A gente tem todos os dados aqui pra gente iniciar a nossa análise, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar essa tabela aqui. Gente, a gente poderia fazer isso na mão, tá? Vocês podem calcular isso na mão. Quem não usa o Excel, não tem problema, calcula na mão. Eu vou usar o Excel aqui porque aí permite vocês visualizarem a minha tela. Tudo bem? Vocês estão visualizando a minha tela? Estão visualizando o Excel? Estão? Ó, vou colocar o Excel de novo. Estão visualizando? Sim, ótimo, beleza. Bom, o que eu vou fazer agora aqui, gente? Eu vou criar aqui, né, ó. Na verdade é o seguinte, ó. São 10 semanas, 1, 2, 3, 4, 5. Claro, né? Considerando a semana de segunda a sexta, né? Então são efetivamente 10 semanas. 10 semanas, 5 dias por semana, dá 50 dados, hein? Então vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui a semana 1, 2, 3, tá? Quem não tem Excel, não sabe usar Excel, não tem nenhum problema, faz no caderno, tá bom? E aqui eu vou colocar, ó, só para efeito ó, eu vou chamar aqui de segunda-feira, terça-feira, tá? Digamos que seja de segunda a sexta, tá? Ó, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Legal. Então isso aqui vai ser as nossas semanas, né? Aí eu só vou copiar os valores aqui, tá? Então, ó, deixa eu copiar rapidamente 55, 75, 65, 80, 80. Isso aqui tá em minutos, né, gente? Isso é importante, né? Aí semana 2, 90, 95, 60, 60, 55. Semana 3, 100, 75, 75, 65, 65, ok? Semana 4, 70, 110, 65, 60, 60. Semana 5, 55, 65, 95, 70 e 70. Semana 6, 75, 85, 65, 65 e 65. Semana 7, 120, 110, 65, 85, 70, 90. Opa, escapou um aqui. Peraí, vamos ver o que erro deu aqui. Semana 7, 120, 110, 65, 85, 70. Isso até 70. Semana 8, 65, 65, 90, 90, 60. Semana 9, 70, 85, 60, 65 e 75. E por último, semana 10, 100, 80, 65, 60, 60, 80. Beleza, beleza. Bom, deixa eu formatar isso melhor. Deixa eu formatar isso melhor aqui. Eu colocar uma gradezinha aqui, né? Volto a frisar, tá? Quem não sabe trabalhar com Excel, não tem problema, tá? Não tem problema. Faz manualmente, tá? Eu só estou utilizando Excel aqui porque permite vocês visualizarem, tá? Se eu tivesse em sala de aula, claro, eu faria isso na lousa, no quadro verde ou quadro branco, tá bom? Bom, então essa aqui são as semanas, né?
Deixa eu até colocar, centralizá-las aqui, para diferenciar. Beleza. Bom, então está lá a nossa matriz, né, as nossas informações. Beleza. Bom, só que o exercício aqui, ele dá pra gente aqui, ó, o tempo mínimo de deslocamento, o tempo máximo, e ele dá pra gente a média, né? Então, o que a gente pode fazer para facilitar a compreensão? A gente pode calcular duas variáveis importantes. Por quê? São duas variáveis pelas quais nós vamos construir os gráficos depois. Então, lembram-se, olha só, lembram-se que, quando eu estava nessa tela aqui, eu expliquei para vocês que nas cartas de controle nós utilizamos duas cartas de controle. Utilizamos uma carta de controle pela média e uma outra carta de controle que a gente chama carta de controle por dispersão, tá? Então carta de controle por média ou dispersão. Essa dispersão, gente, ela pode ser chamada também, tá, matematicamente, era o que a gente chama de, ela é representada pela amplitude, né? O que é a amplitude? É o valor maior menos o valor menor, ok? Então vamos lá. Então nós vamos calcular, média e amplitude. Então vou colocar aqui, ó, média, tá? Média. Só que o seguinte, ó, matematicamente a média a gente conhece como x barra, tá? Eu não consigo fazer isso. Deixa eu ver se eu acho aqui onde fica a barra aqui no Excel, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir achar a barra aqui no Excel. Então qualquer coisa eu deixo só como x. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui o símbolo da barra. Pera aí. X barra. Se inserir aqui algum caractere aqui, o próprio x barra, deixa eu ver se eu acho. Deve ter aqui um caractere de x barra, mas eu não. Deixa eu verificar aqui. Que tem, eu sei, mas onde está? X barra. Bom, existe, mas não estou localizando, então vamos deixar, tá? Tá, beleza, então vamos deixar. Então esse cara aqui é a nossa média x barra, né? E agora nós podemos calcular também o que ele chama aqui de R, né? Então o que ele chama de R, né? Que nós vamos chamar aqui de amplitude. Então amplitude. Então vamos chamar essa amplitude de R. Ok? É o nosso R. Então amplitude é o nosso R. Beleza, deixa eu ajustar aqui. Aqui é só perfumaria, né, gente? Só perfumaria. Tá? Bom, então vamos lá, gente. O que nós temos que fazer? Nós sabemos que o tempo de deslocamento que ele levou na primeira semana da residência dele até o trabalho, na segunda-feira foi 55 minutos. Isso aqui tá tudo em minutos, tá bom, gente? Então a unidade de medida aqui é minutos, tá? Então ele levou 55 minutos na segunda-feira, ok? Na terça-feira levou 75, na quarta 65, na quinta 80, na sexta 80. Eu quero saber o seguinte, qual foi a média de deslocamento que ele teve na semana?
Ou seja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, qual foi a média do deslocamento. Então é claro, né, quem for fazer manualmente vai pegar a calculadorazinha e vai fazer. Aqui no Excel eu posso usar uma fórmula. Ó. Eu quero a média desses 5 dias. Ó. Beleza. Ó. Ele me fala que a média é 71. Ou seja, na primeira semana a média foi 71 minutos. Legal? 71 minutos, tá? Aí o Excel é bom porque a gente puxa aqui, ó. Puxa aqui, ele já calcula tudo, ó. 71, 72, 76, ó. Pode ver que bate aqui, ó. O dado da tabela. 71, 72, 76, 73, 71, 71, 90, 90. Opa, esse dado aqui tá errado. 68 não, né? 71, 77. Esse dado da oitava semana tá errado. Deixa eu corrigir aqui. Viu? Deixa eu ver onde eu errei aqui. Então vamos lá, ó. O dado da oitava semana está errado. Oitava semana, a média é 60. Aqui deu 68. Vamos ver. Oitava semana, 65, 65. Quarta-feira, 90. Quinta-feira, 90. Ah, tá. Sexta-feira é 60, não é 30. Por isso. Agora sim, ó. Agora sim, 74. Beleza. Tá ajustado. Né? Agora tá bem ajustado. Bom, agora nós temos que calcular a amplitude. Ô, gente, o que é a amplitude? A amplitude é a distância entre o maior valor e o menor valor, né? Nós temos que ver nessa primeira semana que dia que foi o maior valor, ou quanto que foi esse maior valor. Nessa semana, quanto que foi o menor valor, e subtrair um do outro. Então a gente pode fazer isso manualmente, porque são 5 dados, né? 5 dias em apenas uma semana. Mas se fosse centena de dados, né? A gente não teria condição de fazer isso. A gente poderia automatizar aqui no Excel. Manualmente, ó, o maior valor foi 80 e o menor valor foi 55. Né? Então a amplitude, que é a diferença ou a distância entre o maior valor e o menor valor. Então 80 menos 55 vai dar 25. Ok? E assim sucessivamente. Mas eu posso fazer aqui, ó, como eu tenho Excel, vou fazer o seguinte aqui, eu vou pegar o máximo valor de todos esses caras aqui e subtrair pelo mínimo valor de todos esses caras aqui. Está vendo? O Excel ajuda bastante, ó. Vocês estão vendo? Já calcula direto para mim, 25. Aí é claro, ó, eu só arrasto aqui, ele calcula para todos eles. Vamos conferir, ó. 25, 40, 35, quarta semana 50, 40, 20, 55, 30, 25, 40. Perfeitinho, tá vendo? Então o Excel ajuda a gente bastante, né? Ajuda a gente bastante. Bom, se eu já fiz esses cálculos todos, eu posso até mandar embora essa tabela aqui, né? Eu vou até deixar, eu vou deixar ela de canto aqui, eu não vou mandar ela embora, tá? Eu vou deixar ela de canto por quê? Porque a gente já aplicou todos os dados, todas as informações que ela trazia, tá? Então ela não interessa muito mais, né? Porque a gente já lançou aí todos os dados que interessava pra gente, né? Bom, então olha só, nós temos aqui, deixa eu formatar esse número aqui, eu vou até colocar ele um pouquinho maior, né? Para a gente poder visualizar ele aqui, deixar ele negrito, inclusive. Tá? Então o que nós temos aqui, gente? Nós temos, né, além das 50 medidas do tempo de deslocamento, né, porque são medidas, né, são 50 medidas do tempo de deslocamento. Né? Gente, só um parênteses, alguns colegas estão com dificuldade, estão entrando e saindo, tá? Tá tudo bem aí a conexão? Vocês estão me ouvindo bem? Tá chegando bem o áudio até vocês?
Tá ok, né, Everton? Ó, o Abimael, ele tá com dificuldade, tá entrando e saindo. O Newton firmou, né? O Newton também tava com dificuldade, o Jackson também. Tá bom? Ó, Professor, é o Jackson. fala, Jackson. Eu só não tenho certeza se é minha turma, que mandaram o link no grupo e eu acabei entrando. Ô, Jackson, peraí, Jackson, peraí. Você é aluno de que semestre? Do primeiro de mecânica. Não, Jackson, não. É, não, não é essa aula, é que eu achei interessante aí, tava vendo. Não, tudo bem, tudo bem. Se quiser permanecer, pode permanecer. Mas não é sua aula, não. É, eu desconfio que seja desenho técnico, professor. Aqui é gestão industrial, é disciplina do quarto semestre. Beleza? Beleza, beleza. Tá ótimo então, fica à vontade, Vou tá? deixar a sala aqui. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, professor. Valeu, Jackson, até mais. Bom, então vou prosseguir, tá bom, gente? Então o Maurício falou que tá ok, o Abimael também, o Everton também, então tá bom. O Maurício falou que tá beleza também, então vamos embora. Bom, o que nós temos aqui então? Ó, nós temos um processo que é o deslocamento de uma pessoa da sua residência até o seu local de trabalho, ok? Esse é o processo. E nós coletamos as medidas desse processo durante 10 semanas, 5 coletas por semana, não é isso? 5 coletas por semana, e então nós temos 50 dados, beleza? É 5 vezes 10, 50, tá? E a partir desses dados semanais, o que nós fizemos? Nós coletamos a média por semana, ok? Coletamos a média por semana e coletamos a amplitude por semana. O que é a amplitude? A amplitude é a distância ou a diferença entre o maior valor e o menor valor. Gente, tudo bem até aí? O que nós fizemos foi só alimentar os dados e calcular média e amplitude. Beleza? Posso prosseguir? Tudo ok? Ok, Everton. Abimael, beleza. Maurício, ok, beleza. Bom, então vamos lá. Então, prosseguindo. O que nos interessa aqui? Nos interessa sabermos se esse processo está sob controle. Ou seja, se esse processo tem alguma causa especial ou não. Né? Por quê? Se tiver alguma causa especial, a gente vai conseguir identificar essa causa e o processo vai sair fora de controle. Se o processo estiver dentro ou sob controle ou conforme, né, nós só teremos causas comuns, variações comuns. Tanto é que num dia ele levou 55 minutos, no outro ele levou 80. Né? Demorou 55 para chegar, no outro dia demorou 80. Então a gente precisa saber se esse processo está ou não sob controle. Tá certo? Bom, voltando aqui para a teoria um pouquinho, né? Depois a gente retorna lá aos cálculos. Esse processo, gente, a forma como esse processo se apresenta vai variar. É apenas se está sob controle ou fora de controle. Não tem outra opção. Só que é o seguinte, o sequenciamento dos dados, ou a sequência dos dados no gráfico, pode nos ajudar a entender melhor o comportamento desse processo. Então, olha só, olha o que diz aqui. Gráfico de controle. Estará sob controle processo em que as duas cartas das médias das amplitudes estiverem dentro dos limites. Beleza, isso está claro. O processo só vai estar dentro de controle ou controlado, né, sob controle, se as duas cartas estiverem dentro dos limites. Beleza, já falamos sobre isso. Agora ele fala aqui, contudo, algumas tendências dos pontos, mesmo quando estão dentro dos limites, devem ser investigados. Olha que interessante, gente. Então não basta só estar dentro dos limites, ou seja, limite superior de controle
e limite inferior de controle. Está vendo aqui? Ó, aqui é limite superior de controle. Aqui limite inferior de controle. Os dados todos aqui estão sob controle. Só que o que está acontecendo aqui, gente? O que está acontecendo com esses dados? Qual que é a tendência desses dados aqui? Se alguém puder abrir o microfone e me falar o que está acontecendo com essas medidas aqui. Ou pode escrever no chat. O processo está sob controle, ok? Mas algo está acontecendo aqui, nesse primeiro gráfico. O que está acontecendo? Alguém tem alguma ideia? Hein? Alguém tem alguma ideia do que esteja acontecendo? Variação, beleza, Maurício. Mas vai além de variação. Não é só variação. Ó, eu vou projetar de novo. Ó, acompanha aqui. Ó, não é só variação. O que você percebe aqui? Ó? Tem uma tendência aqui, não tem? Desses dados? Tem uma tendência. Qual que é a tendência aqui desses dados? Vamos lá, Abimael está escrevendo. Qual que é a tendência? Além da variação. Está estabilizando em uma reta crescente. Não, Abimael, você acertou metade. Na verdade, não está estabilizando, né? Porque se está variando, não está estável, né? Então, está variando numa reta crescente, exatamente. O que vai acontecer, gente, se a gente aumentar a amostra aqui? Né? A gente está com a amostra limitada e os dados dentro dessa amostra ainda estão dentro dos limites. Só que se a gente começar a aumentar essa amostra, ou aumentar o tempo de verificação desse processo, a tendência é que esse processo, como o Abimael disse, como ele está numa crescente, ele vai crescendo, 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 vai chegar um momento que ele vai sair fora de controle. Ele vai ficar fora de controle. Ou seja, ele vai extrapolar, ele vai superar o limite superior de controle. Ok? Então, precisa ter esse cuidado, né? Esse processo está sob controle, só que está apresentando aqui uma tendência ruim, porque a continuar, ou se aumentarmos a amostra, esse processo vai sair fora de controle. Ok? Beleza, beleza. Bom, então nesse caso aqui, ó, embora esse processo esteja sob controle, recomenda-se uma verificação nesse processo. Ok? Volto a repetir. Embora esse processo esteja sob controle, recomenda-se uma revisão, uma análise, um cuidado nesse processo aqui. Tá bom? Esse segundo aqui, gente. Esse segundo gráfico aqui. O que vocês acham que está acontecendo? Alguém tem alguma ideia? Os processos estão sob controle? Está. Só que alguma coisa está acontecendo aí que a gente precisa intervir. Olhando assim, alguém tem alguma ideia do que esteja acontecendo? Escrevam. Ou quem puder abrir o microfone. Está oscilando muito, né, Abimael? É isso mesmo. Além de oscilar muito, gente, a questão aí não é só a oscilação. A questão é o módulo da oscilação. Ou seja, o módulo, né? Ora está em cima, ora está embaixo, basicamente a mesma distância do centro, né? Então chama isso de módulo, varia em módulo, né? Então olha só, ó, primeiro dado em cima, segundo dado embaixo, terceiro em cima, quarto embaixo, quinto em cima, sexto embaixo e assim por diante, tá? Então é preciso investigar também porque está havendo algum problema aí e a qualquer momento esse processo pode ficar fora de controle. Esse terceiro caso aqui, ó, o processo está sob controle. Só que tem dois pontos aqui, ó, né, que estão muito próximos do limite superior de controle. Pode ser que isso aqui dê problema. Se a gente aumentar a amostra, é muito provável que isso vai dar problema. Então, embora o processo esteja sob controle, a gente tem duas medições aí que está muito próximo do limite. Ok? Perfeito? Joia.
Esse quarto gráfico aqui, ele está sob controle, mas ele preocupa um pouquinho. Sabe por quê? Preocupa? Porque ele está mostrando um certo vício aí no processo, né? A gente tem uma série de medidas que ficam baixa, depois uma série de medidas que ficam alta, está alternando entre medidas muito baixas e medidas muito altas, embora esteja sob controle, tá bom? E por último, né, nós temos aí, ó, essa última figura aqui, ela cortou um pouquinho, mas deixa eu ver se eu consigo arrumar ela. Não, ela cortou um pouquinho. Na verdade, esse processo está sob controle, por quê? Porque a linha superior aqui é essa tracejada, mas ele também está alternando, né? E na sequência, tá vendo? Ó, ele alterna, né? Em cima e embaixo, e geralmente com a mesma medida, com o mesmo também a variação de módulo que a gente chama. Então quer dizer, gente, não basta o processo estar sob controle. Nós temos que entender como esse processo está se apresentando, tá? E aí nós vamos gerar os gráficos. Quando nós gerarmos os gráficos, aí nós vamos verificar efetivamente o que está acontecendo. Tá bom? Beleza? Ok? Bom, eu disse para vocês, falei a respeito de processo estável, processo sob controle, ok? Falei para vocês de processo instável e processo fora de controle. Então o que é o processo estável ou sob controle? É quando a variação ela é comum, não há nenhuma variação que não seja comum, né? Ou seja, não há nenhuma variação que seja facilmente percebida. É o caso lá do Maurício, que saiu para ir para o campo, encontrou o colega e ficou batendo papo 15 minutos com o colega, né? Uma causa muito específica, muito pontual, que inclusive a gente consegue identificar. Tanto é que eu estou citando o caso aí do tempo que o Maurício levou a mais para chegar num determinado dia, que foi justamente em função de ter encontrado esse colega, né? Então, nós falamos então de processo sob controle, processo fora de controle, né? Variação comum, variação especial, né? Agora nós temos dois conceitos importantíssimos. Esses dois conceitos, tecnicamente na indústria, são esses os termos utilizados: processo capaz e processo incapaz. O que é um processo capaz? O que é um processo incapaz? Então vamos lá. Processo capaz, quando os resultados estão dentro do intervalo específico em projeto, isto é, estatisticamente não há produtos defeituosos. Então, processo capaz é isso aqui, ó. Todos esses aqui são processos capazes. Por quê? Porque as variações, os resultados, estão dentro dos intervalos estabelecidos em projeto. Qual é o intervalo? Limite superior de controle, limite inferior de controle. Tá? Então, estatisticamente não há produto defeituoso. Processo incapaz é o inverso, né? Esse prefixo in no latim significa negação, né? Significa não. Então é processo não capaz ou processo incapaz. Então o que é o processo incapaz? Processo incapaz é quando os resultados estão fora do intervalo específico em projeto. Isto é, estatisticamente, há indicações que estão sendo produzidos produtos defeituosos. Olha que bacana. Processo capaz, não há produtos defeituosos. Processo incapaz, há produtos com defeito. Ok? Então, gravem isso. Processo capaz, não há produtos defeituosos. Processo incapaz, há defeitos, né, em produtos. Ok? Logicamente, não faz sentido avaliar a capacidade de processos que estão fora de controle estatístico. Sem dúvida, né, gente? Então,
Então quer dizer, a gente tem um processo capaz e um incapaz. O que está incapaz está fora de controle. O que está capaz, ele está sob controle. Só que ele pode estar sob controle com esses probleminhas aqui que eu apresentei para vocês agora há pouco, né? Então, todos esses cenários aqui, 5 cenários, são cenários de processo capaz, né? Só que há probleminhas que nós temos que tratar. E como que a gente trata isso? A gente trata isso entendendo um conceito, tá? Muito importante, tá? Que é o conceito de capabilidade ou capacidade do processo, tá? Tecnicamente na indústria você vai ver essas duas formas, ou capacidade ou capabilidade, é a mesma coisa, tá bom? Então a gente analisa a capacidade de um processo capaz a partir da sua medida de capacidade ou da sua medida de capabilidade, ok? Aí ele fala o seguinte: somente deve ser avaliada a capacidade daqueles processos que estão sob controle, que têm causas comuns apenas. Causas especiais que deixam o processo fora de controle, não dá para analisar a capabilidade, ok? Então vamos analisar a capabilidade dos processos que estão sob controle, que apresentam apenas causas comuns, tá? Então uma medida simples é a capacidade ou capabilidade, como eu acabei de falar, né? Ou a aceitação da variação de um processo. Ou seja, gente, o processo vai variar. Mesmo o processo estando sob controle, como nós vimos aqui nessas telas, né? Mesmo o processo estando sob controle, olha, ó, tá sob controle aqui, tá vendo? Olha, mas tem uma variação. Tá sob controle aqui, ó. Tá sob controle aqui, mas tem uma pequena variação. Está sob controle aqui, mas tem uma variação. Está sob controle aqui, mas tem uma variação. Está sob controle aqui, mas tem uma variação. Então, para os processos sob controle, ou controlados, ou para os processos capazes, né, nós vamos calcular uma medida simples chamada medida de capacidade ou medida de capabilidade, que nós chamamos na mecânica, né, em gestão de processos, nós chamamos de CP, né? C maiúsculo, Pzinho pequeno. Então esse CP é justamente a capacidade do processo ou a capabilidade do processo. E como a gente calcula isso? Vamos ter fórmula, já a gente vai falar sobre isso, tá? Se não der tempo hoje, na próxima aula a gente prossegue. Mas é assim, essa medida é dada pela CP. O que é o CP? O que é essa variável CP? Então é a capabilidade do processo, que é obtida pela razão entre a faixa de especificação e a variação natural do processo. O que é o CP, então? O CP é o seguinte, quanto que tem que estar, quanto que é o valor da minha especificação, né, dividido pela variação do processo. Quanto que tem que estar a medida e quanto que está variando, né? No caso aqui desse nosso processo aqui que a gente está usando como exemplo, né, quem que vai ser o CP? CP vai ser o que esperado, ou seja, a faixa de especificação. Qual que é a faixa de especificação aqui? Ó? A faixa de especificação da primeira semana, semana 1, é de 80 a 85. Então o CP aqui vai ser essa variação de 80 a 55, ok? Dividido pela variação natural do processo, que nós vamos calcular ainda, né? Então, o processo ele está sob controle, ok? Ele é um processo capaz, só que mesmo estando sob controle, mesmo sendo capaz, ele apresenta uma leve variação, tá? E aí, gente, olha essa tela aqui, tá?
eu não vou me deter muito nessa tela, porque são conceitos aí de ordem estatística, tá? Então eu não vou me aprofundar muito. Mas é assim, gente, esse nosso processo, quando ele for capaz, as variações dele serão previsíveis. Ou seja, as variações desse nosso processo vão estar sob controle. Ok? O processo é capaz, ok? Se o processo é capaz, ele está sob controle. Se ele está sob controle, a variação desse processo obedece na estatística o que a gente chama de uma curva normal. Ou seja, o que é uma curva normal? É um processo cujas variações não apresentam causas especiais. As causas de variação do processo são causas comuns, são causas naturais, são causas corriqueiras, ok? Não afetam o processo, né? Ou seja, não geram estabilidade tal no processo que ele fique fora de controle, tá certo? Então o que a gente tem aqui? O limite inferior de controle, limite superior de controle. Aqui a gente tem a média e nessa área amarela aqui tá as variações. Então no caso lá do nosso exemplo aqui que a gente começou a trabalhar aqui, ó, no Excel, né, quais seriam as nossas variações? De 56, a média aqui é 71, né? E a variação seria de 55 a 80. Então se a gente fosse representar aqui no gráfico, como é que a gente faria? Seria 71 aqui no centro, 55 valor à esquerda e 90 o valor à direita. Ok, 90 não, 80, né? Deixa eu ver, 80. Isso, 80, né? 80. 55, 80 dá os 25 de amplitude. Então é isso mesmo, né? Então se a gente fosse representar, como é que a gente apresentaria? Aqui na média 71, aqui à esquerda 55 e à direita 80. Onde a gente tem um limite superior de controle ou de especificação, limite inferior de especificação, né? LSE está aqui, ó. Limite superior de especificação, o limite superior de controle, tanto faz. LSE ou LSC é a mesma coisa. Limite inferior de especificação, ou LIC, né? Limite inferior de controle, tanto faz, tá? LIC, tá bom? Bom, aqui, gente, ele já dá pra gente, ó, a fórmula do CP, né? Ou seja, para a gente saber se esse processo está ou não sob controle, a gente já tem aqui como informação a informação do CP, né? Que é o índice de capabilidade ou de capacidade do processo. Aí o que ele fala para a gente? Ele traz uma informação importantíssima. Ele fala o seguinte, que a capacidade do processo é o limite superior de especificação ou de controle, menos o limite inferior de especificação, ou limite inferior de controle, dividido por 6 sigma. Esse sigma aqui é o que a gente chama de desvio padrão, né? E aí, gente, tem duas formulinhas aqui para o desvio padrão. Tá? A gente tem uma formulinha aqui, que é uma formulinha para amostra, e uma formulinha aqui, que é uma formulinha para população. Então, semana que vem eu quero detalhar isso um pouquinho mais para vocês, tá bom? Professor, qual dessas duas fórmulas nós vamos usar? A gente vai ver semana que vem, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Bom, então o CP vai ser uma medida importante aí para a gente da capacidade do processo, ok? Então, uma medida importante de capacidade do processo. Então, olha só, olha essas figuras aqui, que bacana, né? Nessa figura A aqui, ó, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos um processo, né, sob controle, ok? Esse processo, ele está sob controle, né? Por quê? Porque eu sei que o processo está sob controle. Ó, quando o CP for maior que 1, processo capaz,
sob controle. Quando o CP for menor que 1, processo incapaz, fora de controle. Tá certo? Então, olha só, ó. Então, o que, que nós temos aqui? Essa figura A, esse processo está sob controle, tá certo? Porque, olha, ele é maior que 1 e a variação dele, ó, a variação do processo está dentro da faixa de especificação, tá vendo? Ó? Ó o limite inferior de tolerância aqui, ou de controle, tanto faz. Limite superior de tolerância ou de controle, tanto faz. Toda a variação do processo aqui, ó, toda a variação, deixa eu pegar aqui o laser aqui, ó. Toda a variação do processo, que vai daqui até aqui, está dentro da faixa de especificação, tá certo? Na letra B, gente, acontece o seguinte, olha só a análise aqui, ó, olha o que está acontecendo aqui, ó, na letra B. Na letra B, a variação do processo, ela é a mesma da faixa de especificação. Na letra A aqui, a faixa de especificação é maior do que a variação do processo, né? Ou seja, toda a variação do processo está dentro da faixa de especificação. Já na letra B, a faixa de especificação é exatamente o mesmo valor da variação do processo. Ou seja, o processo está variando na mesma medida da faixa de especificação. Então esse processo também está sob controle. Está no limite. Por quê? Porque ele é igual a 1. Né? Então ele está bem no limite, porque ele é igual a 1. Né? Mas o que diz aqui? Ó? Quando o CP for maior, esse sinalzinho é igual. Né? E quando o CP for maior ou igual a 1, o processo é capaz. Então esse processo aqui, olha, por ser igual a 1, esse processo está sob controle também. Agora olha esse C aqui. Esse C aqui, gente, ele está fora de controle. Por quê? Percebam que a variação do processo, ó, é maior do que a variação da faixa de especificação. Igualmente aqui também, ó, a variação do processo está deslocada da faixa de especificação do processo, tá bom? Então a gente tem A e B sob controle, C e D fora de controle. Perfeito? Bom, eu vou parar hoje por aqui. Tá legal? Por quê? Porque a gente vai precisar começar a fazer cálculos, começar a fazer as contas, tá? E eu não quero começar e ter que interromper e ter que parar, né? Gente, até aí tudo bem? Alguma dúvida? Nós não começamos a calcular ainda as cartas de controle. Não começamos a construir. O que nós fizemos simplesmente? Nós calculamos simplesmente média e amplitude. Basicamente isso, tá? Aí a gente encerra dizendo o seguinte, ó. Eu vou vir aqui eu tenho a média de cada semana, né? A média de cada semana eu obtive com as 5 tomadas de medida e calculando a média de cada uma dessas semanas. Agora eu vou calcular a média das médias, ok? Então eu vou pegar agora a média das médias da semana. Então ao invés de eu calcular a média geral, eu pego a média de cada semana. Então o que eu faço aqui? Novamente, quem não tiver Excel, faz na mão, né? Eu vou pegar a média, ó, a média das médias. Então tá aqui, ó. A média das médias me deu 74,6. Beleza? Média da média me deu 74,6. E eu vou também calcular a média da amplitude, ó. Média da amplitude, ó. Ok? Que me deu 36. Por enquanto é só isso. Tá? Por enquanto é só isso. Aí o que eu faço aqui, ó? Eu vou trazer essa informação para cá, ó. Média das médias. Média das médias e média das amplitudes. Beleza? Então olha só, ó. Então o que eu vou fazer, ó? Eu já tenho essas duas informações aqui, ó.
Então, quem que vai ser a média das médias? Eu clico aqui, ó, no Excel, para poder vincular, né? Vincular uma informação à outra. Então, eu tenho isso aqui. Até aqui. Tá? É onde nós vamos parar. Tá? Que, daqui para frente a gente tem que fazer um cálculo mais trabalhoso, não daria tempo. Gente, tudo bem até aí? Tranquilo? Tranquilo? Podemos parar por aqui? O que vocês acham? Alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Abimael foi o que está oscilando. Continua oscilando aí, Abimael? Ou está mais estável? Beleza. Bom, gente, então é o seguinte. O que eu vou pedir para vocês? Nós temos apenas mais 2 aulas até o final do semestre. Né? Então, e essa atividade de controle estatístico de processo é uma atividade longa, tá? Então eu não vou deixar para passar essa atividade para vocês na última semana, não. Então hoje, o que eu vou fazer com vocês hoje? Hoje eu vou passar uma atividade parcial para vocês, tá? Então deixa eu pegar aqui a atividade, já para mostrar para vocês aí essa atividade. Ó, atividade 5, tá aqui. Ó. Então essa vai ser a atividade que nós vamos com ela até o final do semestre, ok? Eu vou postar ela já no Moodle para vocês. Então, olha só, olha a atividade. Atividade seguinte: pequenas caixas de um sabão em pó são rotuladas com um peso líquido de 10 gramas, ok? Então, uma caixinha de sabão em pó com 10 gramas, com uma tolerância de mais ou menos 0,7 gramas. O que é isso? Pode ficar desde 9,3 gramas até 10,7 gramas. Beleza? A cada hora, amostras aleatórias com 4 elementos de cada amostra são pesadas para controlar o processo. Então, olha só. A cada hora, a gente pesa 4 caixinhas. Às 7 horas, pesa a caixa 1, dá 9,8 gramas. A caixa 2 dá 10,4. A caixa 3 dá 9,9. A caixa 4 dá 10,3. E assim por diante. Às 8 horas pesa de novo, às 9 horas pesa de novo, às 10 horas pesa de novo e às 11 horas pesa de novo. Aí ele fala o seguinte: 5 horas de observações revelam os seguintes dados. Claro, né, gente? 5 horas. 7, 8, 9, 10, 11. 5 medidas, né? Aí ele fala o seguinte: é esperado que o peso líquido seja de 10 gramas, mais ou menos 0,7, sem dúvida, conforme já foi dito aqui em cima. Com um desvio padrão, que depois a gente vai ver o que é isso na próxima aula, com um desvio padrão de 0,2353. Pede-se, usando esses dados, construa os limites para uma carta de controle pela média e amplitude. Responda se o processo está sob controle. Isso não dá para fazer, que a gente vai ver na aula que vem. Segundo, calculando CP ou CPK, responda se o processo é capaz. Também não dá para fazer porque a gente não viu isso ainda. Vamos ver semana que vem. Mas o que vai dar para fazer? Vocês irão fazer no próprio caderno, numa folha de caderno, faça na calculadora, ou quem manja de Excel, faz no Excel. O que vocês vão fazer? Ó? Assim como hoje eu fiz, vocês vão trazer essa planilha, tá vendo? Ó? Vocês vão calcular a média, ok? A média para cada horário, tá certo? Então, 7 horas, caixa 1, 9,8, caixa 2, 10,4, caixa 3, 9,9, caixa 4, 10,5. Qual que é a média das 7 horas? Né? Das 4 caixas das 7 horas. Qual que é a média das 4 caixas das 8 horas? Qual a média das 4 caixas das 9 horas? Qual que é a média das 4 caixas das 10 horas? E qual que é a média das 4 caixas das 11 horas? E vocês vão calcular também a amplitude.
Qual que é a amplitude das caixas pesadas às 7 horas, das caixas pesadas às 8, das caixas pesadas às 9, das caixas às 10, das caixas das 11. Então vocês vão calcular a média a média de cada horário e a amplitude de cada horário. E depois, assim como eu fiz aqui, ó, vocês vão calcular a média das médias e a amplitude e a média das amplitudes, ok? Então calcular a média das médias e a média das amplitudes. Perfeito? É só isso para fazer para a semana que vem, tá? Por quê? Porque nós vamos continuar essa atividade, mas eu vou dividir essa atividade em duas ou três partes. Vamos ver como acontece semana que vem. Tá claro então, gente? Professor, boa noite. Oba, boa noite. Professor, eu perdi alguns pontos da aula aí que eu tive dificuldade para assistir. A média das amplitudes, eu não lembro, eu não cheguei a ver esse trecho, né? Tem alguma explicação aí no slide direitinho? Então, o que é amplitude? Você sabe o que é amplitude? Amplitude é mais ou menos o quê? Uma variação? É uma variação entre o maior valor e o menor. Então, por exemplo, olha, no nosso exemplo lá, do processo, o tempo de deslocamento da residência até o trabalho. Na primeira semana, o maior valor não foi 80 minutos? Olha aqui na tela, você está vendo a tela? Tá Tô vendo, professor. 80. Sim. O maior valor. E o menor? O menor foi 55, não foi? Isso. Então o que é a amplitude? É o maior menos o menor. Então 80 menos 25 menos 55 dá 25. Então a amplitude é sempre a diferença entre o maior valor e o menor. Tá? E a média das amplitudes é a média dos valores gerados pela amplitude. Então se tem 10 semanas, média de 10. Média de 10 valores. Nesse caso aqui da atividade de vocês, a gente vai ter 5 valores apenas, né? 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas. Lá no exemplo da aula, da distância de casa até a empresa, são 10 valores, porque são 10 semanas, né? Aqui não, são 5 conjuntos de valores, porque são 5 horas de tomada de medida, tá? Então você vai calcular aqui a amplitude de peso das caixas e depois a média das amplitudes. Ok? Entendeu, Abimael? Beleza? Bom. Beleza, professor. Tá, então, gente, então eu vou postar essa atividade daqui a pouquinho no Moodle. Então vocês vão me entregar na quarta-feira que vem, apenas calculando aí as amplitudes, a média, as amplitudes, a média das médias e a amplitude média. Tá bom? Beleza então, gente? Tranquilo? Tá? Então essa atividade vai ficar para a semana que vem, que eu devo postar já assim que terminar a aula aqui. Alguma dúvida? Podemos encerrar? Podemos? Então tá bom, gente. Gente, então um abraço, prazer em falar com vocês. Espero que vocês fiquem bem, tá? E a gente vai se falando, tá bom? Boa noite.